Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar na escola, nos jornais, na televisão, na faculdade, né, que hierarquias são uma construção social, que são ideias, que são ideais que são lançados numa sociedade de forma intencional para subjugar pobres, para subjugar minorias. Mas você sabia que isso não é verdade? As hierarquias, elas são inerentes da nossa biologia, da nossa genética. Toda a natureza, toda a estrutura biológica do nosso planeta, ela se organiza de maneira hierárquica. Os animais, eles se organizam através de hierarquias. Você pode observar nas alcateias, você pode observar nas matilhas, quando você observa os mamíferos, golfinhos, por exemplo, se organizam em grupos com lideranças. As lagostas, elas também têm as suas hierarquias. Em toda a natureza você sempre vai encontrar a hierarquia, porque a hierarquia ela é uma expressão da nossa identidade como animais, como seres humanos, como natureza em si. Ela está presente em todos os cantos. E a palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo apropriado ao seu devido tempo e ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Esse senso de eternidade é o que sempre irá nos mover em busca de algo superior para as nossas vidas. Isso é o que vai te motivar, é o que vai te impulsionar a buscar algo que é superior àquilo que você vive hoje. A hierarquia se constitui através desse senso de eternidade. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, esse senso de eternidade, ele não deixou de existir. Nós fomos criados para sermos seres eternos, nós fomos criados para a vida eterna, porém o pecado trouxe a morte para o ser humano. Ele trouxe esse rompimento com a eternidade. E o sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele traz novamente esse acesso à eternidade, esse direito à vida eterna sobre aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porém, o senso de eternidade no coração do homem, ele sempre motiva o homem a buscar por algo superior, independente se ele crê em Jesus ou não. Todo ser humano está buscando por algo superior na sua vida. Você está buscando por aquilo que vai te levar a alcançar algo melhor para a sua vida e, consequentemente, isso vai te colocar em posições superiores dentro da hierarquia com a qual a sociedade se organiza. Então, as posições superiores dentro da hierarquia dos homens, elas são alcançadas de forma natural. É um efeito da semeadura e é um efeito da colheita. É um efeito dos seus esforços, é um efeito das respostas que você dá dentro dos ambientes onde você está inserido. Mas olha só o que Jesus fala a respeito de hierarquias. Lá no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 25, olha o que Jesus fala. Jesus reúne os seus discípulos e ele diz o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A sociedade, ela se organiza de forma hierárquica naturalmente, tanto no governo, quanto na economia, quanto na família. A hierarquia é biológica, ela é genética. Todos automaticamente são inseridos de alguma forma dentro da hierarquia. Mas o que Jesus nos ensina aqui? Jesus está nos ensinando que há uma ordem superior à ordem dos homens. A forma como o caos foi ordenado hierarquicamente na nossa sociedade é saudável, mas existe uma ordem muito superior a essa ordem que nós conhecemos. E essa ordem superior, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Jesus, a ordem dos filhos de Deus, a ordem com a qual se organiza o reino de Deus, ela não funciona segundo a perspectiva dos homens.
Ela não funciona baseada em uma biologia, em uma genética de um homem caído, de uma humanidade decaída pelo pecado. Jesus ele está nos ensinando aqui que o melhor crescimento que você pode alcançar para a sua vida é o crescimento em Deus. Que se você quiser cumprir o seu propósito nessa terra, você não deve priorizar a hierarquia dos homens, você deve priorizar o seu relacionamento com Deus. Você deve se diminuir e você precisa se humilhar na presença de Deus para que o caráter de Jesus seja impresso em você, para que o Espírito Santo imprima a mentalidade de Jesus em você. Você deve se esvaziar e assumir a postura de um servo em todas as esferas onde você está inserido, em todos os ambientes onde você está inserido. Porque as pessoas, elas estão sim buscando por algo superior, elas estão buscando posições superiores na sociedade. Não é porque você nasceu pobre que você não pode enriquecer, ou não é porque você nasceu sem, ou porque você não teve acesso a um estudo quando você era mais novo, que hoje você não pode alcançar. Você pode sim alcançar posições superiores na sociedade. Mas há algo muito melhor para você alcançar, que é o conhecimento da glória de Deus, que é você entender quem você é e qual é o seu lugar em Jesus Cristo. E esse é o melhor lugar que você pode estar posicionado, que você pode se posicionar dentro da sociedade. O seu lugar em Cristo, o lugar do seu cumprimento de propósito em Cristo. E isso você só vai conseguir quando você descobrir o que é a humildade, o que é você se esvaziar para que o Espírito Santo te coloque a serviço de outras pessoas. Isso não é um sinal de que você passará a viver de uma forma miserável, que você vai passar agora fome, que você vai ter que viver sofrendo. Não tem nada a ver. É só que a sua prioridade é servir a Jesus e que Ele é quem vai comandar o seu destino. E Ele vai te levar aos lugares apropriados, pois foi o próprio Jesus quem disse que uma candeia, quando ela é acesa, uma lamparina, quando é acesa, ela é colocada no lugar apropriado, onde ela pode iluminar a todos, onde ela pode iluminar as outras pessoas, onde ela pode iluminar os ambientes, onde ela pode transformar realidades. E esse é o seu chamado, dissipar as trevas e transformar realidades. Então, Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, é quem vai te colocar na posição hierárquica dentro dessa sociedade, que é a posição com a qual você vai cumprir o seu propósito. Você não deve permitir que a ganância e a cobiça comande os seus dias, em busca de posições altas na hierarquia dos homens. Não. Sabe, o Salmo 1, ele diz o seguinte, que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e nem segue o conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e que tudo que ele faz prospera. O que o Salmo 1 nos ensina? É o que Jesus está ensinando aqui. Que você não deve se colocar na mesma condição que as pessoas deste mundo. Você não deve usar os parâmetros desse mundo como critérios e princípios para mover o propósito da sua vida. Não se assente na roda dos escarnecedores, não siga o conselho dos ímpios, não queira percorrer o caminho dos pecadores. Muito pelo contrário, dedique a sua vida ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do propósito de Deus para a sua vida, porque quando você fizer isso, Ele vai te plantar no lugar exato que Ele tem para você. E no tempo certo, as suas raízes estarão profundamente estabelecidas no Espírito Santo de Deus. E você dará fruto, você prosperará em tudo que fizer. É tudo no tempo de Deus. Confia em Deus. Confia em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor e confia que Ele vai fazer tudo o que é necessário para que o propósito se cumpra. Amém? Se a gente puder resumir isso daqui, existe um momento onde Jesus ele cura um cego. Se você for lá no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 22, você vai ver Jesus curando um cego. Ele pega um pouco de saliva, passa nos olhos desse cego
e ele cura a cegueira desse homem. Só que quando ele pergunta para o homem se o homem estava enxergando, esse cego ele afirma que ele estava vendo as pessoas como se elas fossem árvores andando, né? E eu particularmente acredito que não é que a cura não estava completa ali. Na verdade, a cura foi sobressalente, porque o poder que há no DNA de Jesus, ele é tão poderoso que ele fez com que a visão desse homem ela alcançasse até o nível espiritual, porque é assim que nós estamos, é assim que nós nos parecemos no mundo espiritual. Nós somos vistos no mundo espiritual pelas nossas raízes e pelos nossos frutos. E esse homem, quando ele recebe o DNA de Jesus através daquela saliva, ele recebe uma cura tão poderosa que ele passa a ver a essência dos seres humanos, né? Logo em seguida, Jesus completa a cura e ele enxerga normalmente, como todos nós. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus te criou para que desenvolver raízes que alcancem as águas mais profundas do Espírito Santo. Então, priorize na sua vida, priorize na sua rotina a sua vida com Deus. Ela é muito mais importante do que a hierarquia dos homens. Amém? Se tem algo que eu posso deixar como a mensagem central desse vídeo é o seguinte: não priorize os altos postos na hierarquia dos homens, mas busque os lugares profundos que Deus tem para você. Aquele que cresce profundamente em Deus, ele cresce para baixo. Ele cresce nas suas raízes. E no tempo certo, os seus frutos surgirão, assim como uma árvore frutífera. Os frutos virão, você prosperará, pessoas serão alimentadas pelos seus frutos, pessoas encontrarão descanso através do seu crescimento. Amém? Você alcançará os lugares que Deus tem para você. Amém? E para encerrar, só um pequeno paralelo. Toda a natureza se organiza de forma hierárquica. Os predadores se organizam de forma hierárquica. Aqueles que não se organizam em grupos de forma hierárquica, eles também têm as suas armas para se proteger, eles também têm as suas ferramentas para se proteger dentro da cadeia alimentar. Mas predadores podem ser os mais selvagens que for. Eles não conseguem vencer as árvores. Você já parou para pensar nisso? Predadores vão e vêm, matilhas vão e vêm, sabe? As hierarquias, elas se transformam, mas as árvores permanecem. As árvores que têm as raízes mais profundas, elas permanecem. Podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir as crises, mas elas permanecem. Amém? Então seja como uma árvore frutífera. Cresça profundamente em Deus, que no tempo certo os frutos virão e você vai poder viver a plenitude do seu propósito. Amém? Fica com Deus, um abraço, compartilhe esse vídeo, curta, comenta e tamo junto.